Nessa edição do Correspondente Local, você confere o debate sobre a redução da área de proteção da Scarpa Devoniana, as mudanças no regime de dedicação exclusiva dos professores universitários, a classificação do operário para a Série C e a reportagem especial sobre LGBTfobia. Olá! Está no ar a segunda edição de 2017 do Correspondente Local, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou Andressa Zafalon e eu sou Ellen Almeida. O projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Plauto Miró propõe a redução de aproximadamente 70% da área de proteção ambiental da Scarpa Devoniana. Confira a discussão na reportagem de Aline Cristina. A redução da área de preservação ambiental da Scarpa Devoniana permanece em discussão desde a última audiência pública realizada no Cine Teatro Ópera no dia 10 de março de 2017. O projeto de lei 527 de 2016, proposto pelo deputado estadual Plauto Miró, irá reduzir a área de proteção ambiental de 392 mil para aproximadamente 126 mil hectares e gerou revolta em ativistas ambientais. Na última sexta-feira, 11 de agosto, grupos de pesquisa realizaram um evento para discutir o assunto na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O evento foi organizado pela professora do curso de Ciências Biológicas, Lia Antiqueta, e teve a presença dos grupos de pesquisa da UEPG, da UTF-PR e políticos pró-Scarpa Devoniana. O deputado estadual Péricles Holliben de Mello e o professor do Departamento de Geografia, Gilson Burigo, explicam os impactos ambientais e a redução do turismo que o projeto irá provocar. Os impactos serão muito negativos. Se esse projeto for aprovado, sem resistência, nós vamos transformar os Campos Gerais num canteiro de pinos, que é o que está acontecendo, aliás, mesmo com a área de proteção, calcule sem ela. Gilson explica os impactos ambientais que a redução da APA irá provocar. Eu diria que, do ponto de vista de perda biológica, então nós vamos comprometer os últimos remanescentes da paisagem de Campos, e com isso você tem um efeito direto na flora e na fauna que habitam esses contextos. O deputado estadual Plauto Miró Guimarães explica sobre os motivos favoráveis à redução. Nós apresentamos um projeto de lei para que esses 125 mil hectares possa eles ser, por força de lei, preservados. São as áreas que compõem a Scarpa Devoniana que vão ser preservadas e as demais áreas que têm consolidado já atividade produtiva há mais de 70 anos, né, essas vão poder continuar produzindo sem as restrições. A próxima audiência para discutir a redução será em Palmeira, dia 24 de agosto. Na última edição do Correspondente Local, noticiamos os impactos do aumento do preço do restaurante universitário na UEPG. Após a elevação do preço, o movimento estudantil entrou com uma ação liminar para reduzir ao valor anterior. Quem conferiu o debate foram os repórteres Ingrid Petroski e Pedro Andrade. Durante 2 meses, o preço do restaurante universitário foi de R$ 3,80, mas com a liminar conquistada pelo movimento estudantil, o preço voltou a R$ 1,90 para os estudantes e R$ 6,00 para os visitantes. As discussões sobre o aumento do ticket começaram em abril nas reuniões do Conselho Universitário e conduziu à Resolução 91 de 2017, que aprova o reajuste da refeição. A liminar foi movida pela acadêmica de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Isabela Gobo, representando o movimento estudantil. Desde esse momento que foi aprovado, nós já saímos da reunião com um grupo de estudantes que tentou fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre o RU, se inserindo com mais assim, se aprofundando mesmo, né, sobre como que foi a deliberação de todas as reuniões, esse grupo de trabalho feito por membros do conselho, por professores, por estudantes, para que tivesse essa determinação do aumento. O acadêmico da UEPG, Guilherme Camargo,
conta que voltou a almoçar no RU depois da liminar. Eu não almoçava aqui enquanto estava o 3,80, porque como eu sou de fora, não tem condição de ficar gastando esse dinheiro para almoçar e jantar todo dia. Aí eu acabava comendo lanche, né, que até foi ruim por causa da saúde. A diretora administrativa de limpeza e alimentação da UEPG, Thelma Fonseca, explica as consequências do aumento e as consequências da liminar. A partir do momento que foi estipulado esse valor de 3,80, nós tivemos um decréscimo de 20% no número de pessoas que faziam uso do restaurante universitário. A universidade já recorreu, está esperando a análise dessa documentação que foi encaminhada para definir qual vai ser o valor do almoço. O preço do restaurante universitário permanece em R$ 1,90. Em agosto, é realizada a campanha Agosto Dourado, dedicada a estimular a amamentação. A primeira semana do mês foi voltada à conscientização sobre o aleitamento materno. Confira na reportagem. Entre o dia 1º e 7 de agosto é promovida a Semana Mundial do Aleitamento Materno. O objetivo do evento é destacar a importância da amamentação. A Associação em Prol da Maternidade Ativa e Segura promoveu uma palestra sobre o tema, com a enfermeira especialista em pediatria e consultora em aleitamento, Alana Pietrobelli Trierweiler. Então, na verdade, falar de aleitamento materno, eu penso onde uma realidade brasileira é de mulheres que amamentam somente 53 dias, é sempre muito válido. Então, como tem a 25ª Semana Mundial, que é o que motivou, na verdade, a AMAS a desenvolver esse evento hoje, eu acho que a gente tem que aproveitar toda a oportunidade para estar plantando sementes mesmo. Eu penso que cada participante hoje vai estar transmitindo as informações que foram passadas para adiante e melhorando as taxas de aleitamento materno no país. A palestra foca nos mitos que cercam a amamentação e dá orientações para as mães que estão passando por esse momento. Tem muitos mitos relacionados à amamentação, coisas que são ensinadas de geração em geração e que acabam atrapalhando esse processo de estabelecimento do aleitamento materno. Então, sempre que a gente puder divulgar informações corretas, poder esclarecer dúvidas, acho que é sempre produtivo. O público do evento foi variado. Estudantes da área da saúde, gestantes, mães e pais participaram da palestra. Além de ser uma palestra, da palestrante trazer todas essas informações, né, que são muito importantes, também tem a troca, né? Então as trocas de ideias que tiveram ali entre as gestantes, os estudantes, todo mundo, também tudo é aprendizado, né? Quando eu vi agora, isso foi muita coisa que eu não tive de base na primeira gestação e que eu gostaria de ter tido, sabe? Eu acho que se as mulheres tivessem essa informação já no início, ia ser bem diferente a saúde, assim, em geral da população. Em Ponta Grossa, o Agosto Dourado foi instituído por lei municipal em 2016. Mas não é só em agosto que o aleitamento materno é incentivado na cidade. A repórter Ana Cláudia Pereira conta essa história pra gente. Durante o ano todo, o Banco de Leite Humano dá assistência às mães que têm dificuldade para amamentar, de acordo com a coordenadora do Banco de Leite, Ana De Bastiani. Então, a gente vai estar orientando essa mãe de como que ela vai pôr o bebê para sugar, então que é muito importante a questão da pega correta, para não trazer as dificuldades, e também para o bebê ter o ganho de peso adequado nos primeiros 6 meses de vida, ele vai estar usando só o leite materno exclusivo. O Banco de Leite também recebe doações das mulheres que produzem leite em excesso. O conteúdo recebido é encaminhado para as UTIs neonatais da cidade e fornecido para os bebês que não conseguem mamar. Então, se ela perceber que tem esse excesso, a gente vai orientar como que faz a retirada do leite. Atualmente, a gente tem sempre assim, em média, por mês, que doa pra gente 90 doadores. E a gente atende em torno de 35, também é uma média, 35 recém-nascidos, como eu falei, nos hospitais, né, que aqui da cidade é a Santa Casa, o Hospital Regional, e aqui é o HG da Unimed também, quando precisa, e aqui no próprio Hospital da Criança. Mas principalmente vai para onde tem UTI neonatal, que no caso em Ponta Grossa é a Santa Casa e o Hospital Regional. O Banco de Leite recebe cerca de 100 litros por mês. No entanto, de 20% a 30% das doações são descartadas, quando são encontrados resíduos no processo de controle de qualidade. As mães que desejam doar leite podem entrar em contato com o Banco de Leite pelo telefone 3026-9403 para fazer o cadastro e receber o kit de coleta em casa. No próximo bloco, você confere as mudanças do TID no Tribunal de Contas do Paraná
E o comentário da repórter Ana Luísa Vaguetti sobre a crise das universidades estaduais. Estamos de volta com o correspondente local. O Tribunal de Contas do Paraná passou a entender o TID, que é o tempo integral de dedicação exclusiva dos professores universitários, como gratificação e não mais como regime de trabalho. A repórter Gabriele Cap tem mais informações. Desde 2005, professores das instituições de ensino superior do Paraná contam com o TID, o tempo integral e dedicação exclusiva, que é um regime de trabalho de 40 horas semanais em que o professor se dedica à pesquisa e extensão na universidade que trabalha. Com o TID, o professor tem um acréscimo de 55% no seu salário base. Porém, depois de 2016, após divergência sobre a maneira como o TID deveria ser tratado, o Tribunal de Contas do Estado passou a tratá-lo como uma gratificação e não como um regime de trabalho. A mudança no TID ainda está em discussão. Em entrevista ao portal Periódico, o tesoureiro da seção sindical dos docentes da UEPG, Marcos Carreira, explica como está a situação na universidade. Então, como está a situação na UEPG agora? Na UEPG agora, o TID continua sendo regime de trabalho, né? Os professores que recebem TID continuam recebendo como regime de trabalho. Por quê? Porque essa questão ainda está tramitando dentro do Tribunal de Contas, passou em 2 instâncias, mas há toda uma cobrança das 7 universidades estaduais do Paraná para que se mantenha o entendimento de que isso seja regime de trabalho, porque se isso for tratado como gratificação, será primeiro um grande golpe de novo à autonomia universitária e aí ao próprio funcionamento da universidade. Segundo a economista e professora da UEPG, Augusta Pelinski, uma das consequências da mudança no TID é a saída de profissionais qualificados da universidade. Então, se você deixa de ter o TID como uma parte do salário e passa a ser gratificação, ou seja, você desvincula ele como sendo o seu salário de fato, certamente isso pode inibir a vida de muitos profissionais qualificados para as universidades estaduais e, além disso, muitos dos que estão aqui podem também desejar sair por conta disso. É claro que o impacto é mais na atração, porque aí nós deixamos de ter o salário compatível, porque deixa de ser salário, como você mesmo falou, passa a ser uma gratificação. Ainda segundo Augusta, com a possível saída de professores da universidade, o maior impacto é nos projetos de pesquisa e extensão. Recebemos agora no estúdio a repórter Ana Luísa Vaguetti, que acompanhou a crise nas universidades. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Andressa. Ana, corte de professores colaboradores, mudança no TID e também um novo sistema de implantação de recursos humanos nas universidades, que é o Meta 4. Como que essas medidas do governo podem impactar na autonomia das universidades e na qualidade de ensino? Então, Andressa, nota-se que todas essas medidas, tanto do governo federal como do governo estadual, elas interferem, né? Elas significam um pouco um sucateamento e o desmonte das universidades públicas. Isso fica bem nítido, né? Que parece que está acontecendo uma queda de braço entre governo e professores. Mas a verdade não é isso. Está bem nítido um projeto de acabar com a autonomia das universidades. E isso ficou bem claro na nossa visita na ALEP, né, na Assembleia Legislativa do Paraná, quando o presidente Adhemar Traiano comentou que os estudantes eles custam muito caro, né, para a empresa estatal. E ele disse também que as universidades têm uma certa falta de transparência nos seus gastos, né. Com isso a gente vê um projeto de privatização e um projeto de tentar acabar com a autonomia da universidade, né. Eles querem realmente governar tudo e não deixar com que a própria universidade tenha essa autonomia e possa tomar conta dos seus gastos, dos seus projetos. Um exemplo disso também é o TID, né, o regime de trabalho, que foi implantado pelo Tribunal de Contas no dia 27 de julho, que propôs que o TID ele não é mais um regime de trabalho, mas ele passa a ser uma gratificação. Isso altera também a questão da aposentadoria, né, e vai alterar tanto a aposentadoria quanto os salários dos professores, que pode diminuir até em 55%. Né. Nós temos aqui no caso da UEPG 36 professores que estão nesse caso, que vão ter essa alteração do TID na sua aposentadoria, e passarão a ganhar menos do que o valor previsto, né, antigamente.
Então você nota que o TID, na verdade, é o que permite que o professor ele tenha um vínculo com a universidade, né? Ele tem uma dedicação de tempo exclusivo com a universidade. Isso significa que ele pode ter tempo para pesquisa, para extensão, para projetos, né? Ou seja, a universidade ela deixa de ser apenas graduação, apenas ensino, né? Apenas sala de aula. Ela passa a ter um horizonte maior, né? Uma questão de relacionamento com a sociedade, né? De projetos que envolvem também a sociedade. E o TID, ele permite isso, né? A partir do momento que a gente corta, que o governo estadual ele resolve cortar esse TID, significa que o tripé da universidade ele não vai funcionar, né? Nós não teremos ensino, pesquisa e extensão, né? E aí que fica questionando, né? Até que ponto que seria um ensino de qualidade, né? Então, é aí que a gente prevê que está acontecendo um sucateamento, né? E um desmonte da própria universidade, né? Além disso, outro sistema que foi implantado para tentar tirar essa autonomia da universidade foi o sistema de recursos humanos, o Meta 4. O Meta 4 ele visa centralizar, ele é um software, né? Um software que visa centralizar os gastos, folha de pagamento, os custos, né? Tudo que é gasto na universidade, quem vai começar a administrar isso é a Secretaria da Fazenda. Isso significa que para um professor, se ele precisa de um recurso, às vezes para uma viagem, para uma melhoria num departamento, tudo isso não basta um diálogo aqui entre o IPG, isso precisa ir para o Estado, para a Secretaria da Fazenda para ser resolvido, né? O que vai acabar dificultando tanto esse diálogo como vai acabar dificultando melhorias na própria universidade, né? Só que o sistema Meta 4, ele só mostra que o governo ele quer controlar o EPG, as universidades estaduais do Paraná, né? E outra crítica é que muitos sindicatos, especialistas, eles falam por que o Meta 4, sendo que o sistema da UEPG já funciona, né? Um sistema que também tem suas características boas, ele tem um retorno bom, né? E não significa que não tem transparência, né? No portal da transparência você pode ter acesso, né, aos folhas de pagamento dos professores, todos os docentes, né? Então o Meta 4 realmente é mais um projeto que visa acabar com essa autonomia das universidades, né? Que visa uma certa privatização ali, um controle do governo. Outro exemplo disso que nós tivemos ainda este ano foi o corte dos professores colaboradores, né? No caso da UEPG, isso significou quase um corte de 90% de professores, né, de docentes temporários. E, infelizmente, né, os docentes temporários hoje que acabam fazendo com que a universidade ela tenha um suporte, porque é através dos professores temporários que acontece, né? Porque hoje a gente tem poucos concursados, né? E a partir do momento que tem esse corte, como que faz com o ensino, com a pesquisa e com a extensão? E até que a reitoria ela propôs, né, algumas medidas para tentar lidar com esse corte de professores, como redução, né, de disciplinas teóricas e práticas, juntar as disciplinas, né, ou então tentar acabar com alguns projetos, né, que visam muito o fora da universidade, né. Mas até que ponto isso é a universidade pública de qualidade, né? Então fica muito questionável como essas medidas elas afetam diretamente o tripé da universidade de ensino, pesquisa e extensão. E além disso, elas ajudam, né, como que as universidades estaduais elas percam essa autonomia e esse direito de serem únicas, né, de terem o seu próprio valor, né, e totalmente acaba influenciando na qualidade do ensino superior. Ok, Ana, muito obrigada. Agradeço a sua participação aqui no Correspondente Local. Obrigada. Em meio à crise política no Brasil, a Câmara dos Deputados em Brasília discute alterações no regimento das eleições. Confira na reportagem de Daniele Farias. O debate sobre a reforma política se intensificou após a denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva. Em Ponta Grossa, no dia 2 de agosto, durante a votação, manifestantes se reuniram pedindo afastamento do presidente. Antecedendo a votação que decidiria o futuro do processo de denúncia contra Michel Temer, foi realizado, no dia 2 de agosto, um ato popular no centro da cidade pedindo o afastamento do presidente. Os movimentos Frente Brasil Popular e o coletivo Povo Sem Medo se reuniram na Praça Barão de Guaraúna, reivindicando eleições diretas. O movimento teve atividades como panfletagem e colagem de adesivos. Mesmo com a atual crise do país, a falta de público na manifestação era visível. Isso não significa que as mudanças do governo sejam satisfatórias. Conversamos com o professor de Direito da UEPG, Pedro Miranda, graduando em Ciências Políticas, sobre a participação do brasileiro em protestos.
Mas eu diria que há uma desesperança, em geral, em parte, pela falta de cultura política brasileira. Né? A gente não tem essa cultura de ir buscar direitos, de manifestar e de ver a situação de maneira coletiva, de ver antes as semelhanças que temos entre direita e esquerda do que as nossas diferenças. Essas diferenças acabam sobressaindo e daí ninguém faz nada junto. Cientistas políticos afirmam que com as mudanças previstas no sistema eleitoral, os políticos investigados seriam reconduzidos ao cargo. Por que eles estão fazendo isso agora, nessa circunstância? Nesse momento onde o Brasil está tão atribulado, tão complexo, onde está chegando a eleição já de 2018, onde tem 1/3 do Congresso está implicado em denúncias de corrupção. E de repente agora surge uma preocupação onde partidos como o PT, como o DEM, como o PSDB se aliam em prol dessa modificação, né, do distritão. Eu fico pensando, qual que é o propósito disso? Obviamente, sem dúvida nenhuma, é reiterá-los no poder. Então eu não vejo nenhum tipo de qualidade dessa proposta, muito pelo contrário. Eu acho isso uma ofensa ao Brasil, ao povo brasileiro. Acho um escárnio com a política e um escárnio com a democracia. Akhenaton explica também os possíveis impactos do distritão na nova legislação eleitoral. Por quê? Porque a gente vai tirar uma lógica, que é uma lógica que todos os países ocidentais usam. Então, ou seja, ele está fazendo um sistema político comparado com sistemas, né, de regiões centro-litorais da África e da Ásia, que você tira o coeficiente eleitoral. Você trata todos os candidatos como se fosse a mesma coisa. Então, quem vai ser eleito no cargo de deputado federal seriam aqueles que têm mais votos. Então, não levaria em consideração as diferenças entre partidos, entre regiões, o que obviamente vai fazer com que mais dos mesmos sejam eleitos. No próximo bloco, você confere a reportagem especial sobre a LGBTfobia em Ponta Grossa. De volta com o correspondente local, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Só em 2017 foram registradas 249 mortes causadas pela LGBTfobia no país. Na reportagem especial, Ângelo Rocha, Gustavo Ban e Renato Valenga conversaram com o público LGBT em Ponta Grossa sobre as principais causas da violência. Foi nesse local, na rua Baldino Táxi, que no dia 2 de abril, uma travesti levou 8 facadas e foi encaminhada em estado grave ao hospital. O caso não foi isolado. Somente em 2017, outra travesti foi esfaqueada e uma assassinada em Ponta Grossa. De acordo com dados do Grupo Gay Bahia, referência em estatísticas sobre mortes de LGBTs no Brasil, somente em 2017, 118 travestis ou pessoas trans foram assassinadas no Brasil. A discussão sobre gênero é assunto polêmico na pauta pública. A equipe do Jornal Periódico conversou com travestis e transexuais da cidade para conhecer histórias de luta contra o preconceito e em busca de direitos. Débora Lee tem 45 anos e atua como agente social na ONG Renascer. Sem o apoio da família, Débora saiu de casa aos 12 anos. Para ela, a base familiar é fundamental na infância. As famílias estão com a cabeça mais aberta, porque eu acho que o amor está falando mais alto, porque automaticamente, se você não tiver o apoio da família, você vai cair na prostituição, porque não vai ter outro meio. Porque você não tem aí direito à educação, você não tem, e automaticamente ao trabalho também. Então a única coisa que você tem que fazer, uma travesti com a sua identidade de gênero já formada, é cair na prostituição. Infelizmente é isso. Mas a nossa realidade aos poucos está mudando. Nossas famílias estão ficando mais sensíveis, com o coração mais aberto, né? E muitas não querem perder os seus filhos, né, jogando para fora de casa, que sabe que é isso que vai ser o destino de muitas. Isso é uma bola de neve, eu acho que é o início de tudo. Se você não tiver o apoio da família, você não tem o direito à educação e automaticamente, futuramente, você não vai ter direito também a um trabalho digno. Principalmente para aquela travesti ou aquela transexual já que assumiu a sua identidade de gênero. Então vira uma coisa, não tem o apoio da família, automaticamente não vai ter o direito à educação, não vai ter a oportunidade de educação e a oportunidade de emprego, sendo ter que cair na prostituição. Isso aí é o que acontece a maioria das vezes. O
preconceito existe também nas escolas e dificulta os avanços nas discussões de gênero. Em pesquisa do Ministério da Educação de 2009, revela que 93,5% dos entrevistados demonstram algum preconceito em relação a gênero. Para a presidente da OAB Diversidade de Ponta Grossa, Thaís Boamorte, a ausência de discussões nas escolas é reflexo do poder legislativo. Quando a gente tentou colocar no plano de ensino básico, inclusão de estudar questão de identidade de gênero, orientação sexual, os vereadores barraram. Esse ano, na criação do Conselho Étnico-Racial, tinha um inciso que foi vetado, porque colocava inclusive orientação, identidade de gênero e religião. Então, a pessoa poderia ser negra, mas se fosse agredida por ser negra, gay, do candomblé, ela só seria amparada pelo conselho, pela raça dela. Sem as políticas públicas necessárias, travestis e transexuais se tornam vulneráveis à prostituição. De acordo com Débora Lee, das 60 travestis que moram em Ponta Grossa, cerca de 30 estão na prostituição. O trabalho nas ruas aumenta a exposição à violência. Apesar das ocorrências, existem falhas nas políticas públicas, já que transfobia não é um crime. Que eles sempre pegam e alegam que eles não têm números. Aparecem os números, aparecem as estatísticas, aparecem os assassinatos, as agressões, mas a maioria das vezes não tem na entrada na delegacia, até mesmo no ML, a gente não tem uma parte que fale da nossa identidade de gênero, sabe? Ou é o homem ou é a mulher, ou é o feminino ou é masculino. Então a gente não entra nessas estatísticas e é onde que a gente perde lá em cima em políticas públicas, porque eles já fazem isso de propósito mesmo, porque o nosso Brasil é homofóbico, é preconceituoso. Mas enquanto isso a gente está sendo assassinadas e agredidas todos os dias. Essa é a nossa realidade de vida. A violência não é só física. Para Fernanda Riquelme, voluntária do grupo Renascer, ser chamada pelo nome de batismo é uma experiência constrangedora. É constrangedor você chegar num lugar e a pessoa te chamar, que nem eu, Macorela Riquelme. Eu não ligo, mas é constrangedor você estar num lugar que tenha muita gente, todo mundo está pensando que você é uma menina, de repente vem, sempre tem um engraçadinho que faz questão de ofender a gente, chamar a gente pelo nome de batismo. E hoje em dia um direito da gente de chegar nos lugares e pedir que a gente seja chamada pelo nosso nome social. O nome social é uma reivindicação do público LGBT em busca do reconhecimento de gênero. Daí você passa pelo Renascer, daí a advogada vai, conversa, faz a papelada toda, elas trazem a documentação que é exigido, né? A advogada do Renascer vai no fórum, o juiz, ou ele dá favorável ou ele dá não favorável. Depende do seu juiz estar num bom dia ou se ele não está também. Tem tudo isso. Ela sempre me aceitou do jeito que eu era. Foi um choque quando eu falei, mãe, eu não me sinto como ela, eu me sinto como ele. Aí tive uma briga por um ano. Nesse ano eu comecei o procedimento, a psicóloga. Agora no final do ano eu começo com os hormônios. Eu tô no começo da transição. Tá tudo começo, já dei entrada para troca de nome e tudo. Vamos que vamos. O Grupo Renascer existe há 17 anos e o atendimento abrange toda a região dos Campos Gerais. No próximo bloco, você confere a vitória do Operário, a participação do Colégio Neomaster na fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude e o desempenho da UEPG nos Jogos Universitários do Paraná. Estamos de volta com um correspondente local. O Operário conquistou a tão sonhada vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. Acompanhe a classificação na reportagem de Yuri Silva. O Operário Ferroviário Esporte Clube garantiu o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.
Após vencer o Maranhão por 3-1 fora de casa, o Fantasma garantiu a classificação, vencendo por 2-1 no Germano Krieger, e está na semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Torcedores do Fantasma se reuniram na Avenida Vicente Machado após o jogo para comemorar a classificação. Carros buzinando, sinalizadores, bandeiras e muita cerveja fizeram parte da comemoração dos operarianos. O torcedor entusiasmado com a classificação se mostra confiante para o restante da competição e para a Série C do ano que vem. Qual a importância desse acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro do Operário para a cidade de Ponta Grossa? Maior possível, melhor possível. Porque nós tínhamos time para subir, Série A Paranaense, não deu. Então tínhamos que subir Série C. E qual que são as expectativas para o ano que vem? Esperança de subir para B do Brasileiro? Por que não sonhar alto agora? Nosso sonho era subir para a Série C, agora pensar em título. O técnico Gerson Guzmão, em coletiva antes do treino, no dia 17 de agosto, comentou sobre o adversário da semifinal e destacou o preparo físico do Operário durante a competição. Para nós chegar no título, nós temos que passar pelo Atlético e chegar na final. Então o primeiro objetivo é esse, buscar uma vaga na final e depois sim, estando na final, tentar esse título aí que seria excelente para a gente terminar essa competição. Os méritos também da preparação física do Jackson, enfim, nós fizemos uma competição numa intensidade muito boa, sempre terminando melhor, terminando desgastado, mas melhor dos nossos adversários, O Operário e o Atlético Acreano decidem a vaga em Ponta Grossa na próxima segunda, às 9h15 da noite, no estádio Germano Krieger. Para garantir a vaga na final da Série D, o Fantasma precisa de uma vitória simples. O time de vôlei masculino do Colégio Neomaster conquistou o 4º título dos Jogos Escolares. O time agora se prepara para disputar a fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude, que acontece em Brasília. Confira a reportagem de Ana Lopes e Milena Lopata. A equipe de vôlei do Colégio Neomaster de Ponta Grossa conquistou o título de campeã dos Jogos Escolares do Paraná, vencendo o time da Anglo de Maringá no dia 27 de julho em Apucarana. Agora, o foco da equipe está na disputa do Campeonato Brasileiro, que acontece em novembro em Brasília. A gente fez a final dos Jogos Escolares do Paraná, onde a gente foi campeão, Então a gente assegurou a vaga nos Jogos Escolares Brasileiros no mês de novembro em Brasília. Então a gente está com o foco lá em novembro já, O time tem treinado duro para representar a cidade no Campeonato Nacional na categoria Sub-18. A gente treina 5 vezes por semana, em quadra. Os meninos fazem de 2 a 3 vezes mais a academia. E aqui, como vocês estão vendo nas imagens, também a gente tem a preparação física em quadra, A diretoria do time tem investido na preparação física dos jogadores. A gente tem fisioterapeuta, tem academia para todos da equipe Sub-18. Então isso fortalece bastante. Tem um preparador físico e quando alguém se machuca já tem a fisioterapia, que é aqui no ginásio mesmo, com a parceria com o Sescage. A equipe de Ponta Grossa é o único time a representar o estado na etapa nacional. A equipe também conquistou fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná e garantiu vaga para a fase final, que acontece entre os dias 25 e 31 de agosto em Ivaiporã. Ainda sobre esportes, a Universidade Estadual de Ponta Grossa conquistou a 3ª posição na classificação geral dos Jogos Universitários do Paraná. O time de futsal masculino foi destaque na competição e ganhou o bicampeonato. As universidades de Maringá se destacaram na classificação geral, ocupando a 1ª e a 2ª posição. Com a passagem do Dia dos Pais em agosto, a paternidade responsável é sempre um tema em debate. Confira a reportagem de Marina Santos e Camila Zanardini sobre pais na juventude. No 2º domingo de agosto é comemorado o Dia dos Pais. Porém, o tema paternidade não é lembrado somente na data de comemoração. O mês também é considerado como Agosto Azul. Uma campanha que incentiva a paternidade responsável. Em 2017, a campanha tem como lema Pai, seja presente. Conforme disse em entrevista a psicóloga Valéria Sagaz, a presença afetiva, tanto do pai quanto da mãe, num lar contribui para a formação de personalidade e caráter da criança. A ausência desse afeto ou dessa boa qualidade na relação e nos cuidados pode acarretar o que se chama de privação afetiva.
E alguns casos no estudo dele demonstra que tem crianças que desenvolvem inclusive depressão e com isso elas adoecem, a imunidade delas, diminui, adoecem muito e algumas chegam até a óbito por privação afetiva. Segundo os dados do Censo Demográfico, Famílias e Domicílios produzidos pelo IBGE em 2010, o número de famílias monoparentais formadas por responsabilidade apenas da mãe aumentou de 22,2 em 2000 para 37,3 em 2010. A reportagem não encontrou dados sobre famílias compostas apenas por pai. Éder Michel, 29 anos, tornou-se pai jovem aos 21. Para ele, ser pai nessa fase é necessário amadurecer muito rápido em pouco tempo. Eu queria ser pai, mas nunca me imaginava como pai. Quando chegou, eu tive que crescer na hora. Aquele pensamento de novo, teve que ser o pensamento de uma pessoa mais velha, pensar que vai ter uma responsabilidade tremenda. Por isso que mudou, porque uma pessoa que não era responsável tem que ser responsável uma hora para a outra. O Agosto Azul é uma campanha que incentiva o cuidado com a saúde do homem e a paternidade responsável. E esta edição do Correspondente Local chega ao fim. Mas você pode conferir mais notícias em periódico.jor.br. Até a próxima edição. Até!